Então, por exemplo, a questão da saúde. Tá? É um absurdo que a saúde no nosso estado seja gerenciada pelas OS, que são empresas privadas 100% envolvidas em corrupção. Não é que você tenha uma que não tenha envolvimento em corrupção e entra a gestão, essa gestão continua sendo isso. E como é que é o serviço do SUS? E olha, que bom que nós temos o SUS. Porque, por exemplo, se você for comparar o sistema de saúde brasileiro com o dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos não tem saúde pública. É tudo privado. Né? Não sei se você já viu aquele filme Sico, do Michael Moore. Não. Então eu até recomendo aí pra galera aí também do podcast. Sico, é S-I-C-K-O. Michael Moore é um cineasta norte-americano, né, que faz e ele é muito crítico ao sistema capitalista. E é um norte-americano. E ele faz uma comparação entre o sistema de saúde dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e de Cuba. Muito legal, porque ele também pega Cuba nessa parada. Sim. Mas eu quero comparar os Estados Unidos com o Brasil. Cara, se você não tem um plano de saúde nos Estados Unidos, você não tem saúde. Se você tem um acidente de trabalho, se você tem qualquer coisa, você não tem, entendeu? Por onde correr. Aqui a gente tem o SUS. O SUS foi fundamental com todo esse desgoverno, né? A gente tem esse facínora na presidência da República, que é o Bolsonaro, que devia estar na cadeia, que deveria ser o lugar dele, esse genocida, entendeu? Mas é o cara que está na presidência da República, fazendo campanhas contra a questão da pandemia, né, que era uma gripezinha, sabotagem na questão da campanha de vacinação, corrupção na compra de vacina, tudo que eu posso imaginar, mas a gente tinha o SUS. E o SUS, né, com todo, apesar dos ministros que passaram por lá, a exceção do primeiro, que era o Mandetta, que bateu de frente, que bateu de frente, né, porque defendia a ciência, logo foi retirado. Depois nós tivemos de tudo, né? Pazuello, uma tragédia aquilo ali. Mas, concretamente, o SUS, a estrutura do SUS, garantiu uma campanha de vacinação, entendeu? A próprio combate à pandemia, o SUS garantiu. Sabe, quando a gente foi, muita gente batendo palma, logo no início lá da pandemia, lá atrás, que tinha pessoas batendo palma nas sacadas, profissionais da saúde e tal, isso era SUS, que é um absurdo, o sistema capitalista tem isso. E você tinha as UTIs lotadas, um montão de gente sem condições de atendimento, e nos hospitais privados, UTIs ociosas. Então, quer dizer, se você tem dinheiro, você pode ser atendido. Se você não tem dinheiro, você não é atendido. Isso é um absurdo. Então, aí, pegando essa questão, por isso que eu falei que não só no transporte público, mas em todas as questões, e todos os setores essenciais da vida da população trabalhadora, o Estado tem que estar presente. Então, nós defendemos, né, a estatização da saúde privada. Sem indenização, porque esses caras já ganharam demais. Nós temos 14 bilionários aqui no estado do Rio de Janeiro que tem 400 bilhões. Só para vocês terem uma noção, isso significa, por exemplo, nós temos uma fila de 36.424 crianças em fila de creche, de espera. Com esse dinheiro, nós construímos creche para todas essas crianças e acabaríamos com essa fila. Nós podemos resolver o problema de transporte público, nós podemos resolver o problema de saneamento básico, nós podemos resolver todos os nossos problemas. São 11 pessoas com 400 bilhões. E alguns deles se enriqueceram agora na pandemia, ligados à saúde privada. Enquanto a gente está morrendo, enquanto um montão de gente, mais 600 mil mortes, quantas pessoas que talvez vocês tenham até perdido por falta de atendimento, ou porque não teve condições de ser atendido e tal, e a rede privada lucrando. Horrores. Essa estatização você defende de forma geral? Clínicas também? Geral. Tem algum exemplo? Algum exemplo que deu certo, que dá certo, no passado deu certo? Bom, vamos lá. Só para a gente pegar, por exemplo, a questão da pandemia, na Espanha, por exemplo, eles privatizaram os leitos, estatizaram os leitos privados para dar conta daquele primeiro momento da pandemia, tá? Mas aqui nós estamos falando o seguinte... quando você está falando de saúde pública, a Inglaterra é toda a saúde pública.
Sim. Então, você me fez uma pergunta. Uhum. A Inglaterra, a saúde é 100% pública. E você pode ser atendido, é como aqui, qualquer pessoa pode ser atendida no SUS. Qualquer pessoa pode ser atendida no SUS. Então, um estrangeiro, aqui não tem essa. Você teve um problema, você vai procurar o SUS, ele vai fazer o prontuário e vai... Na Inglaterra é a mesma coisa.